Gente, muito boa tarde, está no ar o Donos da Bola deste feriado 20 de setembro, como você já conferiu aqui na nossa trilha com o DJ Cabeção. Vamos aos destaques do programa de hoje. Como você vai aproveitar o seu 20 de setembro? Na dupla Grenal vai ser com muito trabalho. Preteou o olho da gateada? Como será a reapresentação do Internacional? Eu vou me levantar o mais rápido possível. E o clube também se levantou o mais rápido possível. Estaremos ao vivo aqui do CT Parque Gigante com as últimas informações do Inter. Tem jogo contra a Chapecoense domingo no Beira-Rio. No Grêmio, é hora de mostrar que a chula é melhor que o tango. O tricolor visita o Santos, do argentino Sampaoli. E o Sabia Não com as prendas em campo. Então senta, pega teu mate e fique ligado aqui no Donos da Bola. Espero que você esteja pronto aí para o nosso 20 de setembro. Lembrando, o técnico Tite divulgou hoje a lista dos convocados para os amistosos da Seleção Brasileira contra Senegal e Nigéria, nos dias 10 e 13 de outubro, e tem gremista na lista. Everton e Matheus Henrique foram chamados. Com isso, vão desfalcar o Grêmio em 2 rodadas do Campeonato Brasileiro, contra o Ceará na Arena e contra o Atlético Mineiro no estádio Independência. Os duelos da seleção vão acontecer em Singapura, na Ásia. Vamos agora conferir a palavra do Matheus Henrique e também do Everton. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei sabendo agora, pós-treino aí do Rachão, eu vi o Jeromel, o Léo Gomes ali fora do campo gritando parabéns e eu tava achando que era porque eu fiz o gol no Rachão. E aí depois eles falaram que eu tinha sido convocado. E realmente é uma felicidade muito grande. A gente sabe que todo jogador busca isso, né? Boas atuações no seu clube, conquistar títulos para poder chegar à seleção, representar o nosso país. E comigo não é diferente, estou muito, muito feliz mesmo, fiquei emocionado. E agora é seguir, tenho certeza que vai ser um aprendizado muito bom para mim, da sequência que vai ser muito bom. Feliz também, né, por estar voltando, né, a gente sabe que seleção é sempre uma oportunidade única, né, é uma coisa mesmo mágica que a gente almeja desde de criança, né, e com certeza é fruto de trabalho, né, quando você é convocado é por merecimento, por reconhecimento do que você vem fazendo. É a palavra dos 2 convocados hoje aqui comigo, nessa sexta-feira, é claro que ele está aí com a gente, DJ Cabeção. Começar com 2 jogadores do Grêmio convocados, hein, Cabeção? Isso é bom pro meu time, desculpa. Quero só salientar que a música que tá tocando é de autoria do nosso colega Júlio. Ah, o Júlio. O pai do Júlio deu pra ele, né? O pai do Júlio. E hoje tu tá de amarelo, as cores vermelho, do Rio Grande, as cores do Rio Grande para esse grande dia 20 de setembro. A gente vai ouvir muitas músicas aqui tradicionais do Rio Grande do Sul, mas agora vamos ao vivo até o CT Parque Gigante, onde está o Marcelo Salzano, que acompanhou o primeiro treino do Colorado após uma derrota na final da Copa do Brasil. Tudo bem, Salzano? Como é que tá o clima aí pelo estádio Beira-Rio? Tudo bem, Gabriel? Muito boa tarde a você, aos telespectadores do Donos da Bola em todo o estado do Rio Grande do Sul. O Inter que busca virar de uma vez por todas a chave. Agora focar definitivamente no Campeonato Brasileiro, o início do segundo turno neste domingo, 11 da manhã, contra a Chapecoense no Beira-Rio. O objetivo é esquecer de uma vez por todas a Copa do Brasil, o vice-campeonato diante do Atlético Paranaense. Nesta manhã aqui no CT Parque Gigante, treinamento apenas para os reservas. Os titulares realizaram trabalho regenerativo na academia. E uma informação importante, viu, Gabriel, deste treinamento dos reservas. O Nonato sentiu um problema no tornozelo direito, saiu do gramado carregado pelo técnico Odair Hellmann e também os membros da comissão técnica. Passa a ser uma preocupação para domingo. O time será definido em treinamento fechado neste sábado, mas o Odair vai colocar em campo força máxima, até porque o Campeonato Brasileiro é a única competição que restou para o Internacional no restante da temporada de 2019. E nós vamos conferir agora, aqui no nosso Donos da Bola, esta projeção do Inter agora para a sequência do Campeonato Brasileiro, início do segundo turno neste domingo. Recomeçar. Mais do que seus telespectadores do Donos da Bola
em todo o estado do Rio Grande do Sul, o Inter que busca virar de uma vez por todas a chave. Agora focar definitivamente no Campeonato Brasileiro, o início do segundo turno neste domingo, 11 da manhã, contra a Chapecoense no Beira-Rio. O objetivo é esquecer de uma vez por todas a Copa do Brasil, o vice-campeonato diante do Atlético Paranaense. Nesta manhã aqui no CT Parque Gigante, treinamento apenas para os reservas. Os titulares realizaram trabalho regenerativo na academia. E uma informação importante, viu, Gabriel, deste treinamento dos reservas. O Nonato sentiu um problema no tornozelo direito, saiu do gramado carregado pelo técnico Odair Hellmann e também os membros da comissão técnica. Passa a ser uma preocupação para domingo. O time será definido em treinamento fechado neste sábado, mas o Odair vai colocar em campo força máxima, até porque o Campeonato Brasileiro é a única competição que restou para o Internacional no restante da temporada de 2019. E nós vamos conferir agora, aqui no nosso Donos da Bola, esta projeção do Inter agora para a sequência do Campeonato Brasileiro, início do segundo turno neste domingo. Recomeçar, mais do que nunca, virou palavra de ordem no Inter. Nós precisamos, que é o Campeonato Brasileiro, conseguir as nossas vitórias, disputar a parte de cima da tabela, buscar a melhor colocação possível e já, dentro das forças que temos, fazer isso domingo em casa, para que a gente siga nessa caminhada dentro do Campeonato Brasileiro. A decepção pelo vice-campeonato da Copa do Brasil já é passado no Inter. A busca agora é pela recuperação imediata no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, inicia a disputa do segundo turno. Tem jogo contra a Chapecoense no Beira-Rio. Nos resta o Campeonato Brasileiro, que bom, né, que a gente está pelo menos uma colocação ali entre os primeiros. E agora vamos brigar aí no Brasileiro aí acho que temos um turno inteiro aí para a gente brigar aí para conquistar aí o título que nos resta aí nesse ano. No Brasileirão, a distância para o líder Flamengo é de 9 pontos. Mesmo assim, o planejamento é um só. Você tem que estar sempre na parte de cima, sempre entre os primeiros, sempre buscando a disputa dos primeiros lugares, que uma hora você vai bater campeão e uma hora esse lado vira. E ele vai virar para nós. Já são longos 40 anos sem conquistar essa taça. E a resposta tem que ser dada no domingo. A gente tem uma única competição. Enquanto nós tivemos 3 competições, a Libertadores, o Brasileiro e a Copa do Brasil, chegamos no final dessa primeira fase em 4º lugar e nos dedicando só ao Campeonato Brasileiro, a nossa meta é terminar melhor do que essa primeira fase. 19 jogos pela frente, 19 decisões para o Inter mostrar que as imagens que ficam na lembrança e servem de inspiração são essas aí. E nós queremos a sua participação aqui com a gente. Mande seu vídeo, sua mensagem, lá no nosso WhatsApp, 51992241220. Você pode acompanhar o programa no Facebook e também no YouTube. Deixe seu comentário lá no nosso Facebook, Donos da Bola RS. E na nossa enquete, lá no nosso Twitter, @DonosDaBolaRS, você vai poder participar também. Você vai ver na tela, a nossa enquete é a seguinte hoje. O Campeonato Brasileiro, conquistar uma vaga para Libertadores, salvaria o ano do Internacional? Então, mande a sua mensagem aqui no @DonosDaBolaRS lá no Twitter e participe. Será que salvaria o ano do Colorado? E agora eu vou até a Rádio Bandeirantes, porque ele está no meio do debate, mas eu vou tirar ele rapidinho dali. Paulo Pires, qual é a pergunta do Paulinho de hoje, hein, Paulinho? Tudo bem, Gabriel? Grande abraço. Estamos de volta aqui hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes. Estou participando do Toque de Bola, o debate está acirrado, está pesado. Daqui a pouco estarei com vocês aí nos Donos da Bola. Antes, a pergunta do Paulinho desta sexta-feira, feriado, 20 de setembro, semana da Revolução Farroupilha. Vamos lá então, a pergunta está na tela. Quero saber o seguinte, domingo tem Inter e Chapecoense no estádio Beira-Rio. Qual foi o resultado do primeiro duelo do Inter contra a Chape no estádio Beira-Rio? Foi lá
em 1978. É Semana Farroupilha e Semana Cláudio Duarte. O Claudião era o técnico do Inter. É aí, o Inter ganhou por 1-0, opção A, 1-0, opção B, 2-0, opção C, 2-1 ou opção D e última, 3-1. De quanto o Inter ganhou da Chape lá em 78 com Claudião Duarte como técnico? 1-0, 2-0, 2-1 ou 3-1? Aguardo sua resposta pelo WhatsApp 992 24 12 20, está na tela aqui, 992 24 12 20. Daqui a pouco eu volto então, Gabriel, com a resposta da pergunta do Paulinho. Até mais. Opção D e última, 3-1. De quanto o Inter ganhou da Chape lá em 78 com Claudião Duarte como técnico? 1-0, 2-0, 2-1 ou 3-1? Aguardo sua resposta pelo WhatsApp 992 24 12 20, está na tela aqui, 992 24 12 20. Daqui a pouco eu volto então, Gabriel, com a resposta da pergunta do Paulinho. Até mais. Semana Cláudio Duarte, Semana Farroupilha. Mas também vamos acompanhar os jogos dessa rodada do Campeonato Brasileiro. É a primeira do retorno, a gente vê aqui na tela. 11 horas da manhã tem Botafogo e São Paulo. Às 5 da tarde tem Corinthians e Bahia. Às 7 da noite tem Cruzeiro e Flamengo. E às 9 aí o Santos entra em campo contra a equipe do Grêmio nesta rodada do Campeonato Brasileiro. É a primeira do retorno, mas estes os jogos do sábado. No domingo a gente tem mais outras partidas e ainda tem jogo na segunda-feira, como você pode acompanhar. No domingo, 11 da manhã, tem Internacional e Chapecoense. Às 4 da tarde, CSA e Ceará. 4 horas também, horário de Fortaleza e Palmeiras e Vasco e Atlético Paranaense. Rodada termina apenas na segunda-feira, às 8 horas da noite, com Avaí e Atlético Mineiro. E você lembra qual é a posição do seu time na tabela de classificação? Vamos a ela, porque o Inter, como tem a pergunta, será que a Libertadores salvaria o ano do Colorado? Vai lá no nosso Twitter e responde. O Internacional é o 4º colocado, tem 33 pontos, enfrenta a Chapecoense, que é a 19ª com 14. Já o Grêmio, 8º com 28, enfrenta o 3º colocado, o Santos, com 37, é a tabela do Campeonato Brasileiro. E o feriado de 20 de setembro é para você, amigo de casa, curtir ao lado da sua prenda. Tem aquele churrasco bacana te esperando, mas é claro que a prenda também joga bola. E é sobre isso o Sabia Não desta sexta-feira. Falando do Grêmio. Quem? Não tome nenhum susto igual o César Cidade Dias, porque estamos chegando para o Sabia Não de número 15 nesta Semana Farroupilha, programa especial, e para isso trouxemos ela, Paula Fernandes, a gauchinha, conforme o e-mail dela. E é verdadeira, segundo Paulo Pires. A pergunta do Paulinho. E com isso nós estamos ocupando praticamente todas as vagas de mulheres no Sabia Não, que para hoje nós preparamos um programinha muito especial para você. Não é sobre o Campeonato Gaúcho, porque nós não podemos mostrar a imagem do Campeonato Gaúcho. Então a gente fez sobre as prendas jogando bola. Para começar, a final da Eurocopa Sub-19, França contra Espanha. Então, era no final do jogo e a minha camisa 7 faz isso. E o que eu mais gosto desse lance, na verdade, não é ela, é a colega dela que está mais para trás, que está jogada no chão. Olha lá, aqui dá o passe, presta atenção. E pelo campeonato sueco, pior do que não fazer gol é fazer gol contra. E foi isso que a nossa colega fez, olha lá, Schenk. A zagueirona do Hammarby tinha só o trabalho de tirar a bola dali, né? Afinal, era fácil, era só dar um toquezinho pro lado, alguma coisa desse sentido. Mas, às vezes, o fácil se revela difícil, né, Paulo? Exatamente, como a nossa vida. A gente termina sempre com frases fortes. Exatamente. Fernandes, vírgula, Paulo. Mas, Paula, quando você joga bola, você joga em que posição? Como zagueira. É? Pra quebrar as canelas. E recua muito a bola pra goleira? Evito porque eu sou meio desastrada. É, mas quem foi desastrada nesse próximo vídeo foi a goleira, da Costa Rica, jogando contra o Canadá. Jogo na Liga da CONCACAF. A goleira simplesmente esqueceu da bola. Ah, detalhe, né? O mais legal desse vídeo é a reação da técnica. Presta atenção na reação da técnica. Olha, com aquela cara de não joga mais. Eu não acredito que tu fez isso. Acontece, né, gente? E a frase de efeito para encerrar esse vídeo? O importante é acertar com os erros. Tá na hora de acertar, não dá pra ficar recuando toda hora a bola pro goleiro. Mas o negócio é o seguinte, falando ainda nas prendas, amanhã à tarde tem Grenal, você sabia?
Grenal das Gurias no Gauchão Feminino. É a terceira rodada lá no estádio do Sesc, na Protásio Alves, em Porto Alegre. A bola rola a partir das 3 da tarde. A entrada é mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível. E claro, você confere os detalhes aqui no Donos da Bola de segunda-feira. Mas das Gurias Coloradas, e gremistas, vamos aqui para agora chamar o Marcelo Salzano, das Gurias para os Guris Colorados. Marcelo Salzano intertreinou nessa manhã. E quem é que falou aí pelo estádio Beira-Rio, hein, Salzano? Quem foi o guri que falou por aí? Foi o guri argentino, Gabriel, Vitor Cuesta, zagueiro já, um dos líderes do elenco, tecnicamente falando, aqui do Colorado. E ele fala aqui no Donos da Bola sobre essa remobilização do Inter para a sequência do Campeonato Brasileiro e a conversa com o técnico Odair Hellmann. Sim, dói ainda a derrota. Difícil, mas como tu disse, tem brasileiro pela frente. A gente já tem que pensar nesse jogo. Nossa primeira final do retorno, que a gente está bem posicionado no Campeonato Brasileiro e tem que sair para já vencer esse primeiro jogo. Este o zagueiro Cuesta, provável time para domingo contra Chapecoense. Marcelo Lomba, Bruno, Rodrigo Moledo, Cuesta e Zeca ou Wendel. No meio de campo, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick, Nico Lopes, Wellington Silva. Na frente, Guerreiro. Treinamento fechado, amanhã pela manhã vai definir a escalação. É com você aí no estúdio, Gabriel. Valeu, aí é o Marcelo Salzano, o guri Marcelo Salzano. E o Inter divulgou uma nota oficial sobre os danos provocados por torcedores após essa derrota para o Atlético Paranaense. Nela, o clube cita que trabalha para investigar os responsáveis pelas cenas registradas na saída do estádio. Os responsáveis, olha só essas cenas lamentáveis. Houve um foco de incêndio provocado por um foguete arremessado contra uma tubulação de ar-condicionado. Ainda houve danos contra pilares do estádio e a um portão de acesso. As imagens estão sendo investigadas. E agora nós vamos falar do Grêmio, aqui no Donos da Bola, porque o Tricolor joga amanhã, 9 da noite, contra o Santos na Vila Belmiro. E quem acompanhou a atividade do Tricolor, do técnico Renato Portaluppi, foi o repórter Matheus Dávila. Tudo bem, Dávila? Fala, Gabriel, boa tarde para você, boa tarde a todos. Estamos aqui na sala de imprensa do CT Presidente Luiz Carvalho, onde hoje o Grêmio realizou treinamento no centro de treinamentos e foi uma manhã bastante movimentada, viu, Gabriel? Hoje, Jean-Pierre acabou saindo mais cedo do treinamento, teve que sair de maca, o jogador levou uma pancada, se envolveu num lance. Nós vimos a distância e aparentemente ele acabou tendo uma torção na perna direita. Sozinho, no momento que fazia o movimento da finalização, torceu. Não há informação ainda se foi joelho ou tornozelo. O fato é que ele está praticamente fora do jogo contra a equipe do Santos, vai ter que passar por uma avaliação clínica. Jean-Pierre acaba virando motivo de preocupação para o Tricolor neste momento importante da temporada, tendo em vista o dia 2 de outubro, quando o Tricolor encara o Flamengo no primeiro jogo da Copa Libertadores da América, etapa de semifinal. Manhã, repito, bastante tensa, mas também com boas notícias. Matheus Henrique e Everton foram convocados pelo técnico Tite para a seleção brasileira. Os jogadores vão desfrutar desse momento a partir do mês de outubro e o Matheus Henrique debutando na seleção canarinho. Ontem à noite tivemos aqui na Zona Norte o banquete de aniversário do Grêmio, 116 anos. E lá o presidente Romildo falou sobre a etapa decisiva que o Grêmio tem na Libertadores e os aprendizados que tirou neste ano para poder enfrentar o rubro-negro. Está engasgado a nossa desclassificação na Copa do Brasil. Confesso que isso nos doeu bastante. Mas será, sem sombra de dúvida, reconfortador passar do Flamengo e ser campeão da América. Presidente Romildo Bolzan Júnior. Grêmio que viaja logo mais para São Paulo,
onde amanhã à noite, 9 horas, encara o Santos na Vila Belmiro, jogo importante com o objetivo de vencer para subir na tabela de classificação e principalmente, né, arrancar bem no segundo turno do Brasileirão, Gabriel. E nas últimas semanas, o técnico Renato Portaluppi foi forçado a mudar bastante as caras em sua escalação. E é sobre isso que fala o Tiger Junk aqui no Donos da Bola. A derrota contra o Atlético Paranaense na semifinal da Copa do Brasil parece ter sido um marco para mudanças no time do Grêmio. Hoje nós estivemos bem abaixo do que nós estamos acostumados a jogar. E era uma decisão. E o adversário veio para competir. A falta de repertório ofensivo contra o Atlético Paranaense parece ter convencido o técnico Renato de que é necessário mudar. Os testes feitos aqui nos treinamentos já estão sendo exportados para os jogos, aumentando o leque de alternativas, principalmente no ataque, para a equipe gremista. Imediatamente após a eliminação da Copa do Brasil, novidades surgiram na goleada sobre o Cruzeiro por 4-1. A primeira delas, Diego Tardelli, enfim, foi testado como titular na vaga de André, que vive um momento conturbado, também fora de campo. O atacante foi alvo de denúncias de vizinhos de condomínio, que afirmaram não aguentar mais as noitadas do centroavante. A situação que aconteceu foi que eu estava em casa com meus amigos e era dia de jogo do Atlético Paranaense contra o Inter e a gente, quando saiu o gol, acabou comemorando o gol. E acredito eu que minha vizinha, não gremista e síndica, ficou chateada. Com isso, Diego Tardelli foi afirmado como camisa 9 titular. Vindo da China, o atacante parece, enfim, ter aproveitado a oportunidade. Ele pede para mim ficar ali perto da área, né, para mim não sair tanto, pediu hoje novamente. Mas às vezes eu não consigo, né, é minha característica de sair para os lados, se movimentar bastante, como aconteceu hoje. Mas o importante, ele quer que o mais importante é ficar ali dentro da área, né, ele pede para mim ficar ali. A mudança mais ousada aconteceu no meio-campo, nos 2 últimos jogos. Luan foi colocado na vaga de Michel e Matheus Henrique, com Jean-Pierre sendo deslocado para volante. São coisas que eu estou aprendendo ao longo do ano, a me posicionar, a entrar na área, tudo quesitos que eles me cobram. Sempre que ele precisar, se ele quiser me botar de volante, é dizer que eu estou aqui para ajudar, assim como se ele precisar de mim de meio, eu também estou aqui para ajudar. Alternativas pensadas para os jogos decisivos contra o Flamengo pela semifinal da Libertadores. E agora é aproveitar a semana aí para a gente trabalhar e se cuidar, né? Ter o descanso também, treinar forte. A gente está se preparando aí para essa reta final da temporada aí, que agora vai ficar mais difícil ainda, né? Se em time que está ganhando não se mexe, o Grêmio parece ter se dado conta que o contrário também existe e corre contra o tempo para encontrar as alternativas. E como é que será que vem esse adversário do Grêmio, né? A equipe do Santos, ela acabou de perder, né? A vice-liderança, agora a terceira colocada do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar? Peixe é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro com 37 pontos. O time, claro, teve um bom desempenho nas 19 primeiras rodadas, mas sempre existe algo a ser melhorado. O time tem caído um pouco, tem falhado alguns lances individuais. Eu acho que a gente tem que evoluir nisso. E o início do retorno promete. Santos e Grêmio são as equipes que mais tiveram posse de bola no primeiro turno. Jogando na Vila, o Santos tem a oportunidade de vencer novamente diante de seus torcedores. E por falar nisso, o assunto Vila Belmiro e Pacaembu veio à tona novamente. O presidente José Carlos Pérez afirmou que o clube está quase fechando uma parceria com a empresa que vai administrar o estádio na capital paulista. Com isso, o Peixe vai jogar mais vezes por lá. A gente deixou bem claro isso entre os atletas, que a gente gosta de jogar na Vila Belmiro, mas também se for para jogar no Pacaembu, a gente não pode colocar desculpa, a gente tem que estar focado, determinado. E Felipe Jonathan fez questão de lembrar para alguns esquecidos que o Santos continua na briga pelo título nacional. Como tem muita gente falando por aí que vai brigar só Flamengo e Palmeiras, não vê do nosso grupo também a gente está brigando, mas é sempre bom assim, na humildade, a gente está conquistando os pontos, conquistando ponto em casa, fora, para até no final do campeonato estar brigando lá em cima. Com muita humildade, corrigindo os erros e sempre querendo atuar na Vila, os jogadores do Peixe sabem que a responsabilidade para manter o time na briga pelo título nacional é grande.
Agora é hora de a gente continuar com a zoeira do Sabia Não aqui no Donos da Bola. Chegamos ao nosso penúltimo vídeo e dessa vez a bizarrice não foi com os jogadores ou com as jogadoras, foi com o árbitro no Campeonato Paulista que deu esse gol. Só que qual é o detalhe, Matheus Schenck? O detalhe é que a bola foi por cima da rede. O árbitro precisa claramente do árbitro de vídeo, né? Exatamente. É tipo o nosso salário quando entra na conta, sabe? Já entra e já vai, já. No negativo. Quer dizer que a conta tá furada. Exatamente. Então furada quanto a rede desse estádio. Exatamente. Nosso último vídeo de hoje é uma coletânea de bizarrices na Oceania. Porque o placar desse jogo a gente não vai conseguir mostrar tanto gol, nem se a gente tiver meia hora de programa. Exatamente, porque foram 30 gols. 30 a 0, o placar da Nova Zelândia sobre Samoa na Liga Sub-19 da Oceania. A gente vai olhar para o nosso retorno aqui de vídeo. A gente vai tentar acompanhar alguns dos lances para você, enquanto o nosso editor vai botar a gente bem pequenininho do lado da tela, tá? Esse é o nosso combinado, viu, editor? A goleira até defende algumas, né? Ela tenta, né? Mas você vê que ela se posiciona muito bem, né? Exatamente. Ela não deixa nenhuma margem pro gol ficar aberto, né? Ela também tá sempre de pé. Exato. E também tem o chamado entrosamento. Bom, com essa zaga também, né, gente? Não, tu vai me dizer que a culpa é só da zaga. Não, é só da zaga. Se liga mas nesse também. chute, se liga nesse chute. É um chute. coletivo. Ali o Jeromel se lesionando. Além de tomar 30, tem zagueira. 30 a 0. Zagueira lesionada. Mas é isso, então a gente espera que vocês tenham gostado. Vocês não fiquem bravos com a gente. Ah, porque vocês estão rindo das mulheres. Não estamos rindo das mulheres, a gente está rindo dos lances que elas nos proporcionaram. Daqui a pouco, na sequência, a gente vai fazer um vídeo com as melhores coisas do futebol feminino. E o que a gente vai fazer para encerrar hoje? Vamos mostrar as babadas dos nossos colegas. Porque nossos repórteres, claro, não acertam de primeira quando estão gravando. E é muito legal ver quando eles erram. E a gente fez uma coletânea de vários erros, é muito engraçado. A gente se despede com isso. Bom feriado. 1, 2, olha o último 3. Tu vai fazer fechado no meu rosto? Com a vitória, o Inter se motiva. Me esqueci desse texto. Já o título da... Não, tudo de novo. Pensamento agora é a Mas aqueles que subiram o Inter... Juntos, eles prometem manter a sinergia e seguir acreditando até o final. O Grêmio... Eita, pô. O Grêmio pode até perder por 1 a 0, que ainda assim tá. Vamos lá. Eu combinei com o editor para não aparecer nessa parte dos vídeos. DJ Cabeção, viu? Fugir dessa, né, Cabeção? E você, onde é que não vai fugir, né? Tem festa no final de semana? Não, tem tudo sul nessa semana. Cidade perto de Pelotas, pro lado de Pelotas, Turuçu. E também mandar um abraço pra galera do grupo Aldeia em Foco, um grupo que eu fico em dias de jogos, vai até as 4 da manhã, a galera zoando lá. Tamo junto. Valeu, Cabeção. E a gente vai pro rápido intervalo e já tá chegando o pessoal do Toque de Bola. Vou passar lá pra eles e a gente já volta. De volta com o Donos da Bola e Toque de Bola, juntos aqui na TV Bandeirantes. Tudo bem, Bagé? Tudo bem, Gabriel? Tá? Tudo tranquilo? Tudo certo, tudo em paz. Tudo em paz. Então, antes de qualquer coisa, Paulo Pires, que está aqui com a gente, eu estou em dúvida desde o início do programa qual é a resposta da pergunta do Paulinho. Vamos lá, pessoal, só para ter uma ideia, contextualizar para quem está nos ouvindo no Toque de Bola da Rádio Bandeirantes agora. Hoje, na verdade, seu Claudião, 20 de setembro, dia do início da Revolução Farroupilha. Estamos na Semana Farroupilha, vou explicar agora, e na Semana Cláudio Duarte, porque eu perguntei o seguinte: qual foi o resultado do primeiro jogo do Inter contra a Chape no Beira-Rio? Foi lá em 78, o Inter ganhou por 2 a 0. Então, a alternativa B, a alternativa correta, vitória por 2 a 0. Falcão e Bill marcaram os gols do Inter. Cláudio Duarte era o técnico colorado lá em 78, quando o Inter venceu pela ele aí, ó. Pela primeira vez, o Chapecoense. Até agora eu não vi uma derrota do Claudião aqui. Tá vendo? Depois esse é um treinador invicto e vocês falam que ele é retranqueiro. O César disse que ele é retranqueiro. E ofensivista, mas 2 a 0. Ontem a pergunta do Paulinho era genial, né? Porque fala de uma vitória do Grêmio fora de casa e a escalação do time do Claudião, depois o Paulinho passou, tinha 4 volantes, um zagueiro como lateral e um lateral mais defensivo. Quem ganhou o jogo, Claudião, naquela? Foi tu, né? Isso é o talento. Só dá vitória. Isso é inteligência do treinador. Essa escalação contra o Santos, o atacante principal era o Aguinaldo. E o parceiro do Aguinaldo era outro volante, era o Cleison.
Eram 5 volantes. Vocês estão elogiando o Claudião, então, por conseguir montar Ele é um gênio incompreendido. É um gênio incompreendido. Porque ganhou tudo, né? Que tem muita gente. Vocês que estão chamando de retranqueiro. Acho que temos até o gol do Falcão. Não sei se Vamos nós conferir temos o gol do Falcão, gol então. do Falcão, golaço do Falcão aí nessa vitória sobre a Chapecoense. Daqui a pouco a gente chama o gol. Depois a gente chama o gol. Você participa com a gente aqui do Toque de Bola, Donos da Bola, no 992010949, 992010949. Estou aqui com o WhatsApp em mãos, o pessoal vai participando. Tem a nossa enquete também, né, do programa de hoje, que a resposta era a seguinte. Esse é um bom debate para hoje. Esse é um bom debate. Se a Libertadores, se o Inter classificar para a Libertadores, salva o ano do Internacional. Vamos às respostas, a gente vê na tela, 84% dizem que não, 16% dizem que sim. Conquistar uma vaga para a Libertadores salvaria o ano do Inter. Eu acho que não salva, sinceramente não salva, né? É que tem duas leituras possíveis aí dessa resposta do torcedor, né? Porque salva ou se não conseguir a vaga fica pior ainda. É mais ou menos por aí. Porque é claro que... Pior que tá, fica. Mas é claro que o torcedor queria pelo menos que tivesse acontecido um dos títulos, que tivesse um avanço na Libertadores. E esse título internacional decidido dentro de casa, da maneira que aconteceu, isso ainda está doendo. E é por isso que, pelo menos na minha leitura, o torcedor reage dessa maneira. Porque a gente vai dizer de novo a mesma coisa que a gente diz nos últimos anos. Mas de novo a dupla está comemorando uma vaga na Libertadores. Então o salvar é que se não entrar na Libertadores piora tudo. Porque a gente está falando não só do aspecto do orgulho do torcedor de estar de novo na Libertadores. O quanto representa isso até em receita. Se não garantir a vaga para a Libertadores, além de não salvar a temporada, o Inter vai regredir em relação a ele mesmo. Porque se o Inter for para a Libertadores, garantir a vaga para a Libertadores nessa temporada para 2020, ele simplesmente vai repetir 2018. Onde ele não foi campeão gaúcho, não ganhou nada e ficou em terceiro no Brasileiro e garantiu a vaga. Vai repetir. Eu não consigo entender por que o conquistar uma vaga numa Libertadores é tão insignificante para 80% das pessoas. No mundo inteiro, tem instituições conceituadíssimas internacionalmente, mundialmente, nomes famosos, que não são campeões nos seus países há muito tempo. Só que eles trabalham, quando não conseguem esse título, para uma vaga na UEFA Champions League, que é a Libertadores deles. E comemoram isso. Tu estás habilitado, no instante em que tu chega, pessoal, povo, vamos entender, no instante em que tu chega a classificar-se por uma Libertadores, que é a maior competição da América, do teu continente, tu te habilitou a ser um dos candidatos ao título, de alguma forma. Então, se isso não é respeitado... Mas eu concordo contigo nesse teu discurso de valorização da Libertadores, Claudião, mas eu faço a leitura diferente, novamente, baseado no que teve resposta do torcedor. É que, de novo, o Internacional vai ter comemorado algo que não significou título. E aí a gente vai voltar para a mesma questão que a gente passou antes do jogo contra o Atlético Paranaense, o jogo final na quarta-feira. Ontem a gente estava discutindo muito isso, né? Debatendo a história de, perdeu por pouco fora. Então, está se criando uma situação, é aquilo. Parabéns ao presidente Medeiros, parabéns à direção, parabéns ao... Mas, de novo, não ganhou nada. É mais ou menos esse o sentimento, pelo menos na leitura que eu faço. Tem importância a Libertadores, até porque ela tem um aspecto financeiro importante. Se o Internacional não estiver na Libertadores, a situação fica muito pior até para poder investir e remodelar esse time. Há pouco a gente estava disputando. Não está na hora de começar a fazer aquela listagem de quem pode sair, tanto no Inter quanto no Grêmio? Será que os grupos eles são satisfatórios para a sequência do ano? Mas eu queria perguntar... Eu acho que não é desvalorização da Libertadores. Sim, é muito mais uma reclamação com aquilo que o Inter está entregando. Mas eu faço a seguinte pergunta. Quantas competições, no caso o Internacional, que é o que estamos discutindo aqui, Gauchão perdeu no último jogo, se habilitou a ser campeão. Mas perdeu. Ok. Os pênaltis, né? Não estou dizendo que não perdeu, perdeu. Senhores. Não, mas eu não estou dizendo que não perdeu. Ou seja, se habilitou o título e perdeu. Foi até Está na hora de se habilitar e ganhar, Eu sei, eu reconheço isso, mas eu não posso desprezar ou se habilitar. Se habilitou até quarta de final para uma Libertadores, perdendo para um Flamengo, Perdeu. e todos nós estamos elegendo como favorito ao título. Perdeu. Olha bem, o contexto já disse que o favorito é o Flamengo. Então o ano do Inter se habilita na Copa do Brasil a chegar numa final também. E perde de novo. E perde também. Tem um campeonato brasileiro que, com muita dificuldade, porque tem uma distância de pontuação, mas vai se habilitar às vagas de Libertadores.
Olha, parece que tem 1 ou 2 times disputando, não. O brasileiro é 20, a Copa do Brasil foi 80 e a Libertadores é quanto? É uns 50, 60 times. Eu não entendo mais nada. Mas é que tem, Claudião, é que tem 2 situações que elas são palpáveis. E a situação principal que esse torcedor começa a cobrar, quando é que o torcedor cobra? Quando tu mostra que a tua régua está mais acima. O torcedor do Grêmio ficou mais exigente com o Grêmio quando o Grêmio conseguiu montar um bom futebol e começou a praticar, além do futebol, transformar aquilo em desempenho, rendimento, resultado. O Internacional começou a fazer isso no ano passado. É claro que a perspectiva muda. O torcedor não se preocupou quando o Inter subiu em segundo e não subiu campeão da segunda divisão, porque não tem por que comemorar o título da segunda divisão. Mas quando chega no ano passado e chega em terceiro no Brasileiro, peraí, o Inter, não somos nós que cantamos que o Inter tem o melhor 9 disparado, quem sabe, da América do Sul aí? Então, peraí, não é mais aquele time desqualificado. Tem goleiro bom, tem dupla de zaga que está entre as principais do país. Tem o melhor centroavante da América do Sul para muitos. Tem que ganhar, Claudião, porque senão ficar só nesse chá com bolacha... Isso tudo levou a se habilitar a disputar. Mas aí tu vira de simpatia. Mas não é. Tu tem que, naturalmente, todos aqueles que se habilitaram, se eles conseguirem entender por que chegaram até aqui, eles têm condições de melhorar para no próximo ano se habilitar um pouco mais e aí sim começar a ter a grandeza. Agora nós estamos prontos. O Grêmio foi isso, pessoal. O Grêmio vinha numa sequência sem títulos, se habilitou primeiro, planejou o seu trabalho, chegou junto primeiro e depois começou a conquistar. Ô, Paulete, eu tenho uma prima em Bagé que participou de vários concursos de beleza e sempre ela era minha simpatia. Aí um dia lá numa conversa, a minha tia perguntou, né, mas vem cá, não tem nenhuma foto que tu ganhou, rainha da festa tal, acabou o discurso. Tem que ganhar. A minha leitura em cima disso, assim, eu estou nos 16% ali. A vaga salva o ano do Inter como consolação, mas salva. Porém, eu entendo os 80% e quero fazer um pedido para a diretoria do Internacional. O time chegou até agora e está na iminência de repetir 2018, em 2019. Tem que dar um reforço extra, porque o ano que vem eu quero pelo menos chegar na final e não perder para um time que eu acho que eu deveria ter ganho, que é o Atlético Paranaense. Tem o copo talvez meio cheio. Tem que melhorar o time. O copo meio cheio nessa discussão, acho que é justamente o Inter já está no G4. Porque poderia ter perdido o título e aí se a catástrofe está fora. Mas sabe por que Não, por isso que eu digo, o copo meio cheio. Eu concordo contigo do meio cheio e meio vazio. Eu só estou me pegando porque desses 84% ali do time, dos torcedores do Internacional. Vamos pegar um resultado prático, tá? O Paulinho, que é o homem da precisão dos números. A gente tem lá 4 vagas diretas. Aí tem mais 2 indiretas. Já são 6. Nós temos 20 times. Se o Flamengo ou o Grêmio ganhar a Libertadores... Se o Flamengo ou o Grêmio ganhar a Libertadores, vai abrir mais uma. E outra, não vamos esquecer... Se o Galo ou o Corinthians ganhar a Sul-Americana... Abre mais uma. E o Atlético Paranaense, que é campeão da Copa do Brasil, ele vai estar no bolo e abre mais uma. Senhores, a gente está falando de 9 vagas, de um campeonato que tem 20 times e que tu vai pegar pelo menos 5, Paulinho, que não tem condição nenhuma. Vai pegar lá Chapecoense, o Avaí, o CSA, daqui a pouco entra um grande. Então tu tira 5, já ficam 15. Aí de 15 tu tem 9 vagas. Pelo amor de Deus, a entrada na Libertadores é obrigação. Mas nós vamos concordar que isso aí salva o ano. Sim. É que eu levo para outro lado. Se não entrar, é pior. Exato. Em relação à decepção por não ter conquistado a Copa do Brasil, por ter caído fora da Libertadores... É que não ganhar vai trazer um caos, talvez, para o contexto geral. E eu considero que aí, no caso, se não entrar na vaga... Se não entrar, eu acredito que vai entrar. Por tudo isso que eu falei, não é difícil entrar na Libertadores. Se não entrar, aí eu acredito que o Odair possa cair. Eu acho que depende muito também da perspectiva de o que é salvar o ano, né? Acho que a questão do Bagé é essa. Salvar no sentido, e do Paulete também, é salvar no sentido de que se não acontecer, temos um problema e temos um problema bem maior do que essa eliminação. Claro que o contexto da enquete também, esses 86% dos torcedores que dizem que não vai salvar o ano, a gente está na sexta-feira, né? A gente está um pouco mais de 48 horas do jogo em si. Ainda está muito recente a postura que o Inter teve na final contra o Atlético, a maneira como os jogadores se portaram, o gol do Rony, o drible do Marcelo Cirino, isso ainda está muito latente no torcedor. Por que então, que ele salva isso o ano? influencia também. Por que ele salva o ano? Salva o ano porque se tu não conseguir... no Campeonato Brasileiro do ano que vem, tu tá. Na Copa do Brasil do ano que vem, tu estás.
Tu precisa garantir uma participação o ano que vem também numa Libertadores, seja por que caminho for. Se não deu para ser primeiro, busca uma colocação porque tu tem um projeto, inclusive financeiro, como vocês citaram aqui. Tudo isso aí faz parte. Agora, o Inter entrando no G4 mesmo, tá? E aí não é G9. O Inter conseguindo uma vaga na Libertadores através de um Campeonato Brasileiro bom, inclusive ameaçando brigar por título ali com o Flamengo e Santos através de uma recuperação nesse segundo turno. Acho que isso salvaria o ano, né? Isso tornaria o ano do Inter um ano bom. Porque o Inter, vice-campeão da Copa do Brasil, com uma campanha na Libertadores onde acabou sendo eliminado para um time muito bom, que é o Flamengo, talvez o melhor do país, e no Campeonato Brasileiro fazendo uma boa campanha, não dá para dizer que o ano foi Tem um fator de, se for classificar para Libertadores, classificar para primeira fase, né? Não é primeira fase. Mas já vale. Mas é ruim para planejamento, né? Claro. Porque começa em janeiro. E aí tem que entrar, seja onde for. Tudo bem, claro que tem, mas aí depois desgasta o time em janeiro, os caras se quebram em fevereiro. É que não só por isso, eu vejo sempre uma evolução de time, de clube e de time. O Internacional que esteve lá em 2016 na Série B do Brasileiro, de 16 para 17, disputou em 17 a Série B, subiu, voltou. Não interessa se foi campeão ou não, isso não importa. Não interessa se é campeão da Série B. Subiu. Aí o que aconteceu? Aí Mudou em 2018... Mudou a cota. Mudou de novo o patamar. O Inter voltou a ser grande, né? Tudo mais. Voltou para a Série A do Brasileiro. Aí conquistou o terceiro lugar, brigou pelo título, até faltando 5, 6 rodadas para o final, beleza. O Inter estava no outro patamar, já patamar de grande. O que eu quero dizer com isso? Se o Internacional repetir a campanha que fez no ano passado, que eu acho que para mim o Inter não vai brigar pelo título esse ano, tá? O Inter não tem time para brigar por título em pontos corridos. Mata-mata é diferente. Mata-mata qualquer um ganha. Mata-mata é diferente, não tem time para ganhar por pontos corridos. Se o Inter repetir a campanha do ano passado, não vai evoluir. O Inter tem que evoluir, enquanto clube, enquanto time. Se o Inter ficar em terceiro ou quarto lugar, garantir a vaga direto para a Libertadores, não vai haver evolução nenhuma. E se ficar em quinto ou sexto, aí é pior ainda. Eu concordo aí contigo. É pior ainda. Mas a leitura interna do Internacional é que existiu evolução, porque chegou na final da Copa do Brasil. O que eu quero, na realidade, Paulinho, é que o Internacional inicie 2019 sem o Trellis, sem o Parede, sem o Wellington Silva. Wendel. Sem o Wendel. Eu quero que o Internacional... Richelli. Richelli. Eu quero o seguinte, com esses jogadores aí que vieram para cá, deram sua colaboração, mas são muito menores do que a necessidade, nós não chegamos a lugar algum até agora. Eu quero ver o Heitor jogar, que o Bagé fala desde o início. Eu quero ver o Eric jogar. Eu quero uma renovação. Vamos usar o pessoal da base e vamos contratar pontualmente, como foi feito com o Guerreiro, porque com esses caras aí, com esses caras de segunda divisão, não vai ter ano bom em 2020. Mas agora com tudo tá isso... na hora de fazer uma coisa. Eu concordo com o Paulo, mas será que o Inter sabe por que perdeu esse título? Tomara que sim, né? Não, mas essa é a questão. É por isso que eu estou considerando, eu concordo com a leitura do Paulinho, vai ser a mesma coisa. Mas pelo que a gente acompanha mais próximo do vestiário do Internacional, a leitura é de que o Inter chegou na final. E esse chegar na final tenha sido a evolução. Eu acredito que do time passado para agora, a questão de desempenho, teve evolução, porque não é mais um Internacional, com exceção agora das finais, não era o Inter que jogava balão, era o Inter que jogava com aproximação, com o Guerreiro funcionando, com a qualidade dele, tanto que o D'Alessandro voltou a ser titular. Agora, por exemplo, na questão das peças, o D'Alessandro está fora 3 semanas, e aí a gente vinha prospectando o quê? Daqui a pouco vai jogar o Nonato. O Nonato sentiu no treino hoje, pode ser que não jogue no final de semana. Por que não põe daqui a pouco um desses meninos no meio dessa... Porque o time é de cascudo. Transforma esse... Eu só falava do Heitor desde o ano passado, porque o time da base que eu acompanhava no Internacional tinha um lado direito fantástico, que era o Heitor e à frente dele o Zé Aldo, que está no grupo principal, que entrou contra o Atlético Mineiro no segundo tempo. Sabe, fica assim, mas beleza, ele é garoto. Se ele é garoto e tem qualidade, o Claudião uma vez botou um moleque que tinha um chassi de grilo, que era o Mauro Galvão, para ser titular da zaga do Inter com 16 para 17 anos. O Bruno Guimarães não tem 21, o Matheus Henrique tem 21. E tem uma dispensa que é imprescindível que o Internacional tem que fazer. Tem que dispensar o conceito de que perder é bom. Eu espero que o Marcelo Medeiros bote na cabeça da sua diretoria, da sua comissão técnica o seguinte: quem disser que perder voltamos vivos, perdemos de 1-0, mas no Beira-Rio, tá fora, velho. Não, vai trabalhar de animador. Perdemos de pouco. Não existe. Chega. Perdemos. A mentalidade é de vitória. Eu vejo a declaração ontem do presidente Romildo Bolzan, ela é estimulante para o torcedor gremista. Ele fala o seguinte: nós vamos
Nós temos a grande oportunidade, não sei como é que ele falou, nós É vamos o seguinte, passar ó, pelo Flamengo e ser campeão. Foi doloroso perder a Copa do Brasil, mas será reconfortante ganhar a Libertadores. É isso que tem que Ou falar. seja, isso não tem soberba, isso tem querer ganhar. É por isso que ontem, quando eu falei aqui, alguns não interpretaram bem. Bagé, tu disse que os jogadores do Internacional não têm vergonha. Não. O que eu pedi é que os jogadores passem a ter vergonha de perder. Tem que ter vergonha. Tu perdeu, tá tudo errado. Tu não pode sair para jantar no outro dia com a tua família como se estivesse tudo bem. Porque o torcedor ontem estava evitando, de certa forma, o torcedor não queria ser zoado pelo torcedor do Grêmio, porque ele estava com vergonha do que aconteceu. Então, simplesmente comemorar, parabéns, chegamos. Chegamos, mas daí vai virar minha prima, que chegava em todas as finais de concurso e levava para casa a faixa de Miss Simpatia. Tem até hoje na sala. E a gente vai seguir debatendo isso, é claro, depois do intervalo, mas a gente tem o gol agora, Paulinho, do Falcão. Para você que está ouvindo a rádio, a gente vai ver o gol do Falcão, que eu não sei se foi 1-0, que abriu o placar contra o Chapecoense. Lá em 78, um golaço de bicicleta. Dentro da área. Primeiro gol do Inter, gol do Falcão, golaço. Depois o Bill marcou o segundo gol, o Inter 2-0 para cima do. E aí na TV, você está vendo a imagem, na rádio a gente vai tentando descrever o lance. Quem está em casa e está assistindo pela TV, a altura que o Falcão acerta essa bola com o pé. Coisa. Isso foi treinado a semana inteira. Foi tu que ensinou, Claudio? Foi tu que ensinou essa bike, né? O Claudio Isso aí, no mínimo, quando o Falcão armou para dar bicicleta, se a gente conhece bem, o Claudião virou de costa pro campo e bateu nas pernas, tipo, lá vem ele inventar. Aí o torcedor gritou, é gol, o Claudião comemorou. Ou então, quando o Falcão recebeu a bola, o Claudião levantou 1, 2, sei lá, jogada 1, jogada 2. Vamos pro rápido intervalo, então, depois desse lance, o Claudião vai explicar como é que ele fez essa jogada nessa área, a gente vai pro rápido intervalo e voltar já. Volta com o Donos da Bola e o Toque de Bola. O Cláudio Duarte no intervalo nos ensinou como fazer aquela jogada. Treinamento pegou e falou, Falcão, dá uma bicicleta. Ele nem precisou mostrar. Não, tem que e treinar, já disse para ele. Lá, mostra para eles como é que faz, a altura máxima que tu consegue pegar a bola. O Claudião sempre foi... Tudo isso faz para... Eu sei que é Mirka, ó. Beleza. O Claudião sempre foi muito inteligente, mas facilitava jogar com os caras que Gabriel, ele jogava. Tem outra coisa que o Claudião é muito bom, né, Paulete? Eu quero fazer um pedido para o Claudião. Em primeiro lugar, eu elogiei e vou elogiar de novo o fardamento. Em segundo lugar, ele tem uma capacidade que eu admiro, que eu não tenho, né? De declamar, de... Olha aí. Não sei se não, tava aí. Não, falando sério, hoje é um dia que eu acho que vale tudo dar uma... É que essas poesias comemorativas ao 20 de setembro, aquelas que falam dos gaúchos, elas são muito longas. Vai faltar tempo. Mas tu fez uma lá na rádio agora. Lá eu fiz só uma então faz aquilo ali. Tu pensou que nós queríamos que tu declamasse toda? Não, só um pedacinho. Faz aquilo ali com a declamação. Para entender como dizia o Brizola, o conteúdo, tu tem que ouvir toda. Mas eu poderia dizer uma que eu acho que ela fala muito dessa data, né? Que é aquele gaúcho que está se expondo e está dizendo quem ele é. É uma poesia chamada Eis o Homem, de Marco Aurélio Campos, que na última estrofe ele diz: sou enfim o sabiá que canta, alegre embora sozinho, sou ruído de moinho num tom tristonho que encanta, sou pó que se levanta, sou terra, sou sangue, sou verso, sou maior que a história grega, porque eu sou gaúcho e me chega para ser feliz no universo. O Claudião agora merece uma salva de palmas, né? Eu quero fazer, fazer minha homenagem no 20 de setembro aos lanceiros negros, que foram os verdadeiros heróis farroupilha e que a história faz questão de deixar de lado. Né? Muitos generais que ficavam lá atrás, em cima de seus cavalos, só tiveram toda essa honra e glória pintada aqui no Rio Grande do Sul, graças às iscas humanas que foram colocadas na frente, que eram os lanceiros negros. Os verdadeiros heróis farroupilhas que são escondidos da história aqui do Rio Grande do Sul. Gabriel, pronto, diga, eu tenho eu já coloquei, eu quero colocar de novo aqui para a nossa audiência, que domingo eu tenho uma expectativa, tenho um pedido para fazer para a torcida do Internacional. 11 da manhã, hein? É cedo? Domingo, 11 da manhã, que o torcedor vá para o Beira-Rio, com o espírito de apoiar. Check-in liberado para os sócios e não precisa pagar ingresso. Porque o torcedor está machucado, nós estamos machucados pela derrota, mas o jogador também está machucado pela derrota, a diretoria também está sofrendo com a derrota, e o torcedor que tem a tolerância, tem a paciência e não cobre demais dos jogadores. Que deixe, mesmo aqueles que eu brinco com o Claudião, que eu quero uma passarela para mandar embora alguns, mas que aqueles que entrarem em campo que tenham apoio. Porque eles precisam recuperar a estima, porque o clube ainda precisa muito deles até o final do ano. E o Odair também, tá? Paulete, só uma coisa, Paulete, que eu acho que é importante.
Será que as pessoas, que o torcedor, seja quem for, pensa que algum profissional vai querer participar de um jogo para perder? Vocês acham que alguém que joga futebol, que é treinador, que é auxiliar, que é preparador físico, que trabalha o dia a dia, vai entrar em campo para perder jogo? Tu perde porque é um jogo. Permite no confronto que o adversário tenha mais sorte, mais felicidade, mais habilidade, mais capacidade do que tu. Ninguém entra em campo para perder, pessoal. Ninguém é imbecil ao ponto de entrar em campo para perder jogo. Agora, trocando de assunto, né? A gente teve hoje, antes de começar, inclusive, o programa, a convocação de 2 jogadores do Grêmio para a seleção, né? O Everton, mais uma vez convocado, mas a surpresa foi a convocação do Matheus Henrique, né? Foi convocado também. E também, além da convocação, a lesão do Jean-Pierre, né? Que fica de fora do jogo de sábado contra a equipe do Santos às 9 da noite. Mas, convocação merecidíssima, acho, para o Matheus Henrique. Pelo menos a gente vem elogiando olha, pelo menos desde o final de 2018 até agora, a gente está elogiando o Matheus Henrique. O Tite gosta de meio-campistas com a característica do Matheus Henrique, que é algo parecido com o Arthur, que ele levou desde muito cedo. E tem várias convocações também em categorias de base, né? Tem o Mundial Sub-17, tem jogador... O Peglo do Inter e o Diego Rosa do Grêmio. Do Inter, o Diego Rosa do Grêmio para Sub-17. Tem o Bruno Fux para Sub-23, que foi convocado. Seleção Olímpica. Hoje o Mundial Sub-17 vai ser disputado no Brasil, agora em outubro. E aí para a Olimpíada ainda é fase preparatória. E a seleção principal agora também, mais 2 amistosos. Mas é uma convocação merecida. E eu acredito que a do Everton já seja em nível de titularidade. Eu tivesse no lugar do Tite, Everton pela esquerda, Neymar por dentro, tira o Coutinho do time. E mais uma, eu tenho falado sem medo algum que, na minha opinião, o Matheus será melhor que o Arthur. Opinião, claro. E o Jean-Pierre não está convocado para Sub-23, Sub-23. Mas é uma injustiça ele não estar convocado. Porque bola ele tem de sobra para ser convocado também. Eu concordo também. Eu dei uma informação hoje, durante o toque de bola, na Rádio Bandeirantes, agora repito aqui no Donos da Bola, é que como o Tite, a informação que a gente tinha ontem, que o Tite convocava, quando eu digo Tite, eu quero dizer a CBF, né? Convocaria apenas um jogador por time brasileiro para a seleção, ou para seleções, na verdade. O Tite acabou convocando 2 jogadores do Grêmio para a seleção principal. Talvez por isso, não sei, né? Essa informação não tem, mas talvez por isso o Jean-Pierre não tenha sido convocado para a seleção pré-olímpica. Mas aí não bate com o Renier ter sido convocado no Sub-17. É o terceiro jogador. É o terceiro do Flamengo daí, né? Quer dizer, foram 2 da principal, né? Mas o Caio convenhamos, né? O Renier tem uma base de utilização no time titular bem menor do que o Jean-Pierre tem pelo Grêmio, apesar do Renier também ser Eu acho que tem toda a lógica. Faz sentido. Lembrando que o Matheus Henrique e o Everton estarão fora de 2 jogos do Grêmio, jogo contra o Ceará, que acontece no dia 9 de outubro, que é uma quarta-feira, e depois no domingo, dia 13, contra o Galo Mineiro. O Ceará é aqui na Arena, e dia 13 contra o Galo lá em BH. Então, esses 2 jogos, o Matheus Henrique e o Everton estão fora. E o jogo duríssimo do Grêmio amanhã, hein? Mas é amanhã às 9 horas. Até sobre a reclamação de alguns torcedores nas mídias. convocaram 2 jogadores do Grêmio, o Everton e o Matheus Henrique. O Flamengo tem 2 jogadores convocados. Que é o Gabigol e o Rodrigo Caio. E mais o Renier, que o São Paulo teve o Daniel Alves, né, convocado, então os times acabaram perdendo. E não dá os clubes votam a favor do calendário, não tem como reclamar, né? O Tite está lá para montar o time. Amanhã é titular no Santos um jogador que o Bagé gosta muito da característica dele, apesar dele não ter ido bem aqui, né, Claudião? E é verdade. Né? E o que ninguém entendeu também é por que o Daniel Alves continua sendo convocado. Essa não. E ele é convocado como lateral direito, né? Sim. E no São Paulo ele não joga assim. Sabe, o jogador que o Bagé gosta é o Marinho. O Paulete está de brincadeira com... Ele vai dar o míssil, o mini míssil aleatório. O Marinho me lembra o Renteria, que jogou muito tempo no Internacional, porque em determinados momentos ele fazia uma pintura de gol e daqui a pouco ele errava o pé na bola. O Marinho foi uma negociação que o Grêmio pagou $2,5 milhões e quando chegou, antes dele jogar, eu dizia, era mais fácil ter doado para uma instituição de caridade, ajudar mais pessoas do que trazer o Marinho. E aí vai o diferencial do Sampaoli. O Sampaoli consegue fazer o time do Santos, em determinado momento foi líder do Brasileiro, que tem Marinho, Eduardo Sacha e o anão venezuelano lá, o Soteldo. Com esse trio de ataque, ele consegue botar o Santos em condição de título. Eu desconsidero o Soteldo, eu concordo do Sacha e do Vitinho, do Marinho, mas o Soteldo acho que aí é diferenciado. Venezuelano, Venezuela dá 2 tipos de coisa, político de esquerda e E o Soteldo, e o jogador, cara, que é isso? Eu não vou legislar aqui em causa própria, é do tamanho, mas o Soteldo joga bola. Não, o Soteldo é bom. Pergunta que eu faço mas em momento algum eu disse que ele não joga. Eu só não considero
que esses 3 caras juntos possam fazer o Santos. Por isso que eu falei, eu boto o Sacha e o Marinho num lado. Não, e o Paulinho é maior que ele. O Paulinho ia falar, o Paulinho é maior. E jogo tanto quanto ele. Gabriel, a minha pergunta é sempre a mesma. Claro. O Soteldo jogaria no Grêmio ou no Inter? Jogaria? Sim. Aonde? Jogaria. No Inter ele jogaria, certeza. No Inter, com certeza. Certeza. Com certeza. No Grêmio ele briga por vaga, mas no Inter ele jogava certeza. Paulete, aumenta a tua passarela. Mais alguns nomes pra passarela. O Soteldo só se for no intervalo do jogo, no meio das focas, dá uma bola. Contra o Atlético Paranaense jogou o Wellington Silva, que é isso? Isso é preconceito contra jogador baixinho. Que é isso? O Soteldo é muito melhor que o Wellington Silva, por exemplo. Mas a gente está sem tempo, segundo a gente pode debater melhor que o essas Wellington Silva, o Tiger Jank é. Não é. O Tiger não tem nem as 2 pernas para jogar bola. Deu na rádio? Deu. Agora na Rádio Bandeirantes vem o Rádio Livre com o Guilherme Baumhard, 6 da tarde tem o Band Sport Show com o Sérgio Boas. E aqui na TV Bandeirantes, hoje ele não está... A Gabi Lerina te abandonou, André Machado, ele te abandonou, né? Isso acontece, André? Gabi Lerina entrou em férias, né? Cadê ela, né? Tá nos acompanhando de casa hoje aí, nos vendo. Eu gostei da definição do Bagé sobre o Renteria, mas eu gostava do Renteria, pelo menos o futebol dele era alegre. Ele era alegre. Né? Mesmo que de vez em quando nos fizesse rir, mas aí pro mal, né, Bagé? É verdade. Quer pisar na bola. Bom programa, André. Bom feriado para vocês aí, um bom descanso. Obrigado a você que tá